Nos próximos capítulos da novela Amor Sem Limites, tudo começa logo depois que o Fricke recebeu ali a visita do Souta, e o Souta, logo depois de ter dito para ele que tem um assunto muito difícil para falar para ele ali, porque tanto a mãe dele e também a Zeynep precisava falar com ele sobre a Tamila, ele ficou revoltado, e foi aí que o Souta, logo depois que ficou em silêncio, o Fricke pediu que ele dissesse logo de uma vez por todas, e ele disse para ele que a Tamila está grávida. Logo depois que ele escutou isso, ficou ainda mais revoltado e perguntou quem foi que disse isso, e ele revela que foi a Tamila mesmo que falou para a senhora Ice. Ele fica ainda mais revoltado e questiona como assim ela contou isso para Ice, e ele apenas balança a cabeça concordando que sim. Enquanto isso, lá na reunião das 4 mosqueteiras, é nesse exato momento que a Sakine fica ali um pouco ali agoniada e já questiona a Elif ali o que foi que aconteceu. Será que o Souta foi explicar lá pro Fricke como se faz um filho, porque ele está demorando muito? A Elif diz a ela que por favor, chamando ela de mãe, que ela espere e deixe o Fricke entender pelo menos a notícia primeiro, né? A Nadine logo questiona, será possível? Será que ele não já entendeu, só que não aceitou? A Zeynep logo chama a atenção dela e a Nadine pergunta a ela o que foi que aconteceu, porque em que anos nós estamos, porque hoje existe ali muitos métodos contraceptivos. Ela fica calada e a Nadine continua dizendo que inclusive ele anda com um berro ali na cintura justamente para isso, para se proteger, e isso também é outra opção. A Zeynep questiona ela se por acaso isso tudo aí foi proposital, se ela por acaso já parou para pensar nessa hipótese. A Sakine diz ela que não, porque se fosse assim, o Fricke já estaria ali há muito tempo. Ela fica calada e a Sakine continua dizendo que não, ele deve estar muito abalado, e além de tudo isso, se o Souta, ele falou lá também sobre a Ice. Ela continua dizendo que ele vai querer ficar bebendo até no dia de amanhã, e se por acaso ela, a Nadine, não ficasse ali insistindo para que ele soubesse, elas mesmas ali poderia ter dado a boa notícia para ele. Nadine começa a ficar revoltada, diz a Sakine que ela não fique chamando isso de boa notícia, e além do mais ali na frente da Zeynep. A Sakine pede desculpas ali a Nadine ao mesmo tempo que o Fricke chega ali revoltado. O Fricke já começa ali a soltar piada perguntando onde que está o chá e os doces, e questiona a Elif o porquê que ela também não fez a pipoca. A Elif ela fica um pouco assustada e diz a ele que não entendeu o que ele quis dizer. Ele vai aos poucos ali se sentando e dizendo um monte de coisa com elas ali, que o que ele quis dizer é que elas tornaram tudo isso aí na realidade um espetáculo. Ele ali olhando revoltado para a mãe diz que ele é o ator principal, né? A Nadine olha para ele e pergunta se por acaso o que todas elas ouviram ali, se isso é verdade, e pede que por favor que ele diga apenas tudo isso ali, diga toda a verdade. Ele responde que ninguém contou nada a ele sobre isso e que só ficou sabendo disso por elas. Ele continua dizendo ali que na realidade ele não sabe se isso é verdade ou não. Ele olha ali meio sarcástico, meio revoltado com a mãe e diz, mas que mesmo assim, se uma mulher por acaso estiver grávida dele, ele não tem nenhum problema com isso, e que imagina que elas também não, né? Elas ficam em silêncio total até que a Zeynep diz que é claro que não há nenhum problema, e a Nadine diz que sim, que é claro que a gente temos um grande problema com tudo isso. Ele questiona ela e pergunta a ela então o porquê, qual é o problema. Ela questiona ele e pergunta o que foi que ele não entendeu ali, porque é óbvio ali que ela não quer um neto nascido nessas condições, né? Ele olha meio debochado para ela e diz a ela que tudo bem, que não se preocupe, que ele vai planejar da próxima vez, mamãe. A Zeynep chama a atenção dele e diz para que ele se lembre que ele é um adulto, a Tamila também, e que essa decisão é apenas deles dois. Ele fica calado, apenas olhando para ela, e ela continua dizendo que se aconteceu conforme ela falou, ela fica muito feliz e dá os parabéns dela para eles. Depois ela olha para a mãe e diz que esse assunto ali só diz respeito a eles dois ali, e pergunta à mãe se ela entendeu isso. Ele agradece a Zeynep e diz, agora a gente tem uma questão ali que diz respeito a todos nós. Elas ficam em silêncio e ele continua dizendo que agora, já que nós estamos todos reunidos aqui, ele vai contar logo agora para que elas a mais tarde não fiquem de fofoquinha. A Nadine já vai se levantando ali, revoltada, dizendo que já que vocês não me ouvem, eu também não vou ouvir vocês. Vai se levantando para sair e o Fricke chama ela revoltada e ela pergunta o que é que ele quer.
Então é aí que ele revela para ela que nós descobrimos quem mandou o Tucai para a cidade de pé junto. Então rapidão ela vai ali, se senta, olha para ele chamando ele de filho e pergunta quem foi então que fez isso. Ele então diz que quem mandou o Leventes e o Tucai para a cidade de pé junto foi o Thumber. A Zeynep não quer nem acreditar, não só ela, mas todas elas ali ficam muito assustadas com isso aí e questiona ele se será mesmo, se ele tem certeza do que ele está dizendo. Eles ficam em silêncio, inclusive o Frickat, e a Zeynep continua dizendo que não consegue entender porque um ali era irmão dele e o outro era quase como se fosse seu irmão. Ele responde a ela que sim, que todos nós temos certeza e que tudo isso será revelado ainda essa noite. A Sakine questiona ele se vocês têm certeza, então o porquê, o que vocês estão esperando ali, porque esse infeliz de Porter ali matou todos os dois filhos dela. Ele fica calado e ela continua dizendo que ele não teve ali misericórdia com nenhum deles ali e pergunta o que é que eles estão ainda esperando. Ele apenas responde que tudo o que ele está esperando, tudo o que ele quer é que ele apenas confesse porque ainda ele tem um pai e que ele não quer assumir essa responsabilidade ali sozinho. A Elif diz a ele que não adianta contar com o seu Rizwan ali porque de forma nenhuma ele vai fazer nada contra com o filho da senhora Cier. A Nadine pergunta o que é que eles estão dizendo ali, que o Tucai dela foi para a cidade de pé junto e quer dizer que ele então ele vai viver, é isso mesmo? Ela olha seriamente para o Frickat, se levanta e diz a ele que ela escuta ele muito bem, que ela é a mãe dele e que ela sabe muito bem e ele também o que tem que ser feito. Ela então toca ali no ombro dele e diz que se por acaso ele não conseguir mandar o Thumber para a cidade de pé junto, ele não precisa mais considerar ela como mãe. Ele sem saber o que fazer e logo depois ela sai e diz que vocês venham comigo. Então elas vão atrás dela, mas a Zeynep fica para apoiar o Frickat. A Zeynep logo questiona ele dizendo que ele disse que tem certeza de tudo isso que aconteceu, mas quem foi que contou isso para ele? Então ele revela que foi o Alel Ibrahim quem descobriu tudo isso. A Zeynep fica ainda mais assustada e diz que então se foi ele, o Alel Ibrahim, que disse, então de fato tudo isso é verdade. Eles ficam um tempo em silêncio ali e ela questiona então, e agora o que você pensa que vai fazer? Ele responde para ela que você ouviu ali a nossa mãe, mas que se você quiser saber o que eu sinto, eu vou lhe dizer. Ele mandou o Tucai para a cidade de pé junto e o Tucai ele era inocente. A Zeynep diz que sim, que até o Tucai tentou mandar o Alel Ibrahim para a cidade de pé junto, só que o Alel Ibrahim perdoou ele e que logo depois de tudo isso, o Tucai ele mudou completamente. Ele fica muito pensativo ali e agora questiona ele, então se tudo isso aconteceu, porque o Thumber também ele não pode mudar, não é? Ele responde que não, porque isso aí é totalmente diferente, ele nunca vai mudar porque ele é filho da senhora Cier. A Zeynep diz a ele que ele tem que entender ali que a mãe deles dois aí não fica muito longe dela, é praticamente a mesma pessoa, porque veja, ela já quer mandar para a cidade de pé junto o filho dele que ainda nem nasceu. Ele fica encostado ali naquele sofá, não sabe o que falar, totalmente ali em silêncio, e ela questiona que o Alel Ibrahim então deixou essa responsabilidade para ele, não é verdade? Ele balança a cabeça concordando com ela que sim e diz que sim, que de fato ele fez isso, mas que não queria de forma nenhuma que ele tivesse deixado isso nas mãos dele. A Zeynep, ela diz que o Alel Ibrahim, sempre que a decisão fica na mão dele, ele sempre quer deixar, dar uma chance na realidade às pessoas, então se ele deixou tudo nas mãos dele aí, é porque ela acredita que ele também está querendo deixar nas mãos dele ali, que ele deu uma chance ao Thumber. Ele diz que sim, só que enquanto isso, a mamãe, ela fica o tempo todo dizendo ali que ele tem que mandar sim ele para a cidade de pé junto, já ela, a Zeynep ali, fica dizendo que não, que tem que lhe perdoar e pede que por favor, que ele as deixe ali de pressioná-lo. Ela então toca na mão dele, ele fica ali em silêncio, ela também logo depois ela vai embora e deixa ele ali ainda sem saber o que fazer.